No Saber Direito desta semana, você vai conhecer as novidades do direito penal entre os anos de 2020 e 2022. Temas como violência doméstica, crimes virtuais e combate à violência institucional são abordados nas aulas do professor Leonardo Castro. A aula 1 começa agora. Olá, meu amigo, bem-vindo a mais um Saber Direito. Eu sou o professor Léo Castro e a partir de agora falaremos a respeito de direito penal. E o que em direito penal? Atualizações a partir da pandemia. O que mudou no direito penal de 2020 para cá? O mundo mudou. E no direito penal, o que aconteceu? Nesse mundo novo que a gente vive, o que foi necessário ser feito em relação à legislação? Como os nossos tribunais se posicionaram a respeito desses temas? É claro, tivemos muitas alterações e não veremos todas aqui hoje. Por isso, selecionei 5 temas que acredito relevantes para que a gente possa fazer essa análise desse mundo pós-pandemia, como ficou o nosso direito penal. Veremos aqui violência doméstica, em especial violência doméstica contra a mulher, o que mudou no nosso país. Veremos também os crimes virtuais. Durante a pandemia, ali quando teve início o isolamento social, o número de crimes aumentou muito. Veremos também aqui hoje o crime de perseguição, o stalking, novidade trazida em 2021 para a nossa legislação. Veremos também o combate à violência institucional. Tivemos um caso de grande repercussão, falaremos dele. E veremos o que mudou a partir daquele caso. Mudou muita coisa. Lei de abuso de autoridade, nosso Código de Processo Penal, falaremos logo mais a respeito disso. Por fim, pacote anticrime, erros e acertos nesses 2 anos. O pacote anticrime entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Já temos aí mais de 2 anos de pacote, dá para fazer uma análise de acertos e erros. Para que você saiba o quanto esta aula está atualizada, quando você está aí assistindo, farei o seguinte, trouxe aqui alguns parâmetros para que você saiba como estava o nosso direito à época desta gravação e aí, naturalmente, com o tempo, ocorrendo alterações, você saberá o que aqui continua, o que permanece atualizado e o que não se mantém mais aqui vigente. Hoje, quando gravamos esta aula aqui, já havia entrado em vigor a Lei 14.365 de 2022, que não influencia no nosso tema de hoje, no entanto, serve aqui por parâmetro. Esse era o mundo aqui na época da gravação. Lei 14.365 de 2022 foi a última lei penal ou processual penal publicada à época aqui da gravação. Além disso, o informativo, o último que havia sido publicado foi o 740 do STJ. Hoje, o último informativo do STJ é esse, 740, e do Supremo, o último é o 1055. Hoje, temos o 1055 como o último informativo publicado pelo Supremo. Então, você sabe, da mesma forma como em uma capa de um livro, você sabe aqui até onde esta aula está atualizada e pode aí, sem medo, estudar por ela, ciente aí do que de fato está vigente e do que não está mais. Então, a qualquer tempo você poderá acompanhar esta aula. Vamos lá então, começando com violência doméstica. O que mudou no nosso direito, o que mudou na nossa legislação e qual foi a resposta aqui dos tribunais superiores a essa questão aqui da violência doméstica, em especial violência doméstica contra a mulher. Vamos lá? Não é de hoje a preocupação em relação à violência doméstica ou familiar contra a mulher. Desde 2006, quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, houve reforma após reforma. Dia a dia, mês a mês, buscamos ali, por meio de alterações na Lei Maria da Penha, encontrar a solução para esse problema. Problema da violência doméstica ou familiar contra a mulher. Para que você tenha uma ideia, só nos últimos anos, 2018 para cá, foram aí 10 alterações na nossa lei. Então, é uma lei que muda o tempo todo. Nosso legislador busca o tempo todo a solução para o problema da violência doméstica ou familiar contra a mulher.
durante a pandemia, infelizmente, tivemos a disparada dos casos. E este não é um problema apenas do nosso país, no mundo inteiro. A partir do confinamento, a partir do isolamento social, houve uma disparada do número de casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Em nosso país, é claro, não há como saber aqui por meio de números exatos, já que muitos dos casos nunca chegam até as autoridades, mas fala-se aí em 150% de aumento no número de casos. Preocupante a situação, já era preocupante antes, agora muito mais diante dessa disparada. E aí, claro, nós tivemos resposta do nosso legislador, tivemos resposta dos nossos tribunais superiores em combate a essa realidade ainda mais gravosa em relação à violência doméstica ou familiar contra a mulher. Uma das alterações mais importantes se deu pela Lei 14.188 de 2021, que trata a respeito ali do programa Sinal Vermelho. Falarei daqui a pouco a respeito do programa. Incluo aqui o Sinal Vermelho entre erros e acertos do nosso legislador, mas daqui a pouco eu explico melhor. Por hora, quero só trazer aqui a informação quanto às alterações no Código Penal. Tivemos a adição de uma nova qualificadora à lesão corporal, para punir de forma mais grave a violência doméstica ou familiar contra a mulher, lá no parágrafo 13, para punir com maior rigor. Além disso, foi adicionado um novo crime ao Código Penal, a violência psicológica contra a mulher, artigo 147b, importantíssimo. Sobre o sinal vermelho, aqui uma observação, uma ressalva. Há pouco disse, entre erros e acertos. O programa Sinal Vermelho, ele acabou aqui por ensejar a edição da Lei 14.188 de 2021. O programa Sinal Vermelho, ele é reflexo de um movimento em todo o mundo. E aqui no Brasil, a gente acabou por entrar nessa busca por medidas, por meios, para que a vítima de violência psicológica, para que a vítima de violência doméstica, ou familiar contra a mulher, possa pedir socorro sem que o agressor saiba aí desse pedido de socorro por ela aqui feito. Em outros lugares do mundo, acabou por se adotar o movimento com a mão, abre e fecha com a mão, para indicar para estranhos que aquela pessoa está sendo vítima de violência doméstica ou familiar. Aqui no Brasil, adotamos o sinal vermelho. A Lei 14.188, ela trata a respeito disso. Ela regulamenta como vai se dar esse pedido de socorro dessa vítima de violência doméstica ou familiar contra a mulher. A ideia do programa é ótima. O problema é que acabou por, na falta de outra palavra, acabou por burocratizar demais algo que tem de ser simples ao extremo. A Lei 14.188, ela fala em um X vermelho, de preferência vermelho, feito a batom na mão. Naturalmente, não é viável para que uma vítima de violência doméstica ou familiar contra a mulher faça um X vermelho sem que o agressor perceba o que está acontecendo. Por isso, apesar, claro, aqui da boa intenção do nosso legislador, coloco aqui entre os possíveis erros. Podia ter seguido por outro rumo. Podia ter seguido como o restante do mundo, o sinal de abre e fecha com a mão. Enfim, mas a gente tenta, entre erros e acertos, a gente tenta buscar a todo custo a solução para dar fim à violência doméstica ou familiar contra a mulher. Problema tão urgente, problema tão presente e problema que, como já disse, a partir da pandemia aumentou muito. Então, urgente, precisamos aqui buscar medidas para solucionar o problema. Mas não foram só erros. Nós tivemos também acertos. Tivemos aqui na nossa jurisprudência recente, o STJ, enfim, embora já houvesse manifestação do Supremo, do STJ também, mas agora de forma conclusiva, o STJ apontou pela incidência da Lei Maria da Penha em relação à mulher trans. Nesse ponto, caminharam bem os nossos tribunais superiores. Então, entre erros e acertos, acertamos também, não foram só problemas, não foram só erros, como aqui deu o exemplo do programa Sinal Vermelho, que aqui, claro, opinião minha,
né, não foi a melhor saída para que se buscasse aqui esse pedido de socorro por parte da vítima. Hoje, quando eu gravo esta aula, nós temos tramitando na Câmara 356 projetos de lei que visam alterar, que buscam alterar a Lei Maria da Penha. Provavelmente teremos muitas outras alterações pela frente, possivelmente nunca alcançaremos a solução definitiva, mas não podemos parar de lutar jamais. Isso toda a sociedade. A gente precisa unir forças para tentar solucionar o problema da violência doméstica ou familiar contra a mulher. Nós vamos falar aqui a respeito das mudanças. O que mudou na nossa lei a partir da Lei 14.188? Falei que uma das mudanças ocorreu ali no artigo 129 do Código Penal. O artigo 129, ele passa a contar com um novo parágrafo 13, que tem a seguinte redação: se a lesão for praticada contra a mulher, por razões de condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Uma das penas mais pesadas aqui da lesão corporal. É a resposta do nosso legislador ao aumento aqui dos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Cuidado apenas para não se enganar, porque na lesão corporal, no artigo 129, já havia uma qualificadora relacionada à violência doméstica, lá no parágrafo 9º. Não se deixe enganar. Aquela qualificadora do parágrafo 9º, ela permanece aplicável à vítima do sexo feminino. No entanto, só se aplica quando não for o caso aqui de lesão corporal praticada em razão da condição do sexo feminino. Então, você vai ter ali o parágrafo 9º de forma subsidiária, quando ausente aqui as razões de condição do sexo feminino, de forma subsidiária, teremos ali o reconhecimento do parágrafo 9º. Então, cuidado. De repente você, concurseiro, de repente você que está fazendo exame de ordem, cuidado, não caia em pegadinha. O parágrafo 9º, ele permanece sim aplicável à vítima do sexo feminino. Isso não mudou. Desde que, é claro, não caracterize o quê? O novo parágrafo 13 adicionado pela Lei 14.188. Aqui, condição do sexo feminino, foi feita a remissão ao artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal, que trata do feminicídio. Apenas para que a gente relembre aqui, o parágrafo 2º-A, ele tem a seguinte redação lá do artigo 121. Ele fala o seguinte, olha: considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E a partir desse artigo 129, a partir do que eu disse aqui, há muitos ganchos. Alguns ganchos aqui que eu já posso puxar aqui, para que a gente passe a buscar um aprofundamento maior relacionado aqui, para que a gente possa aprofundar ainda mais aqui no tema violência doméstica ou familiar contra a mulher. O primeiro ponto que eu vou destacar aqui é quanto a essa pena do parágrafo 13. Temos aqui uma pena de 1 a 4 anos. Pena mínima de 1 ano, a princípio, compatível com a suspensão condicional do processo, do artigo 89 da Lei 9.099/95. Então, compatível com a lei do GCRIM, 9.099 de 95. No entanto, sabemos que, com fundamento no artigo 41 da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, sabemos que não pode ser aplicada a Lei 9.099 no caso de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, nada aqui de suspensão condicional do processo, não há como por conta do artigo 41 da Lei Maria da Penha. E a Lei Henri Borel, ela é praticamente uma cópia da Lei Maria da Penha. Tanto que, aqui, em relação também a crianças e adolescentes, nós teremos, a partir da vigência da Lei Henri Borel, teremos ali a não aplicação da Lei 9.099 de 95. Da mesma forma como ocorre aqui na Lei Maria da Penha. Veremos daqui a pouco a Lei Henri Borel. Aqui só realmente esclarecendo aqui os pontos iniciais. Em razão dessa não aplicação da Lei 9.099 de 95, nos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, nós temos algumas consequências. A primeira consequência que nós temos é o quê? Não aplicação dos institutos de não aplicação de pena. Suspensão condicional do processo, não temos ali a possibilidade de transação penal, de composição dos danos, artigos 74, 76 e 89 da Lei 9.099/95.
Além disso, o novíssimo Acordo de Não Persecução Penal, artigo 28A do CPP, novidade trazida pelo pacote anticrime, também não será aqui viável por se tratar de violência doméstica ou familiar. Ou seja, apesar da pena não ser tão alta assim, uma pena de 1 a 4 anos, naturalmente, nos casos concretos, a pena ela vai acabar se aproximando do mínimo, dificilmente alguém alcança o máximo de uma pena, mas institui não aplicação da pena, nem pensar. Teremos também aqui, isso até em razão de súmula do STJ, teremos aqui a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então veja, não é só o legislador, os nossos tribunais superiores também, cada vez mais fechando o cerco em relação à violência doméstica ou familiar contra a mulher. Hoje se tem o combate direto, por meio da violência, para se tentar dar um fim à questão da violência doméstica ou familiar. Outra alteração se deu com a adição do artigo 147b ao Código Penal. O crime de violência psicológica contra a mulher tem a seguinte redação, olha lá. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou de qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Veremos aqui ponto a ponto. Começando aqui, já que eu acabei de falar de suspensão condicional do processo, de crime de menor potencial ofensivo, é claro que reconhecida a violência psicológica no âmbito doméstico familiar contra a mulher, se afasta aqui o artigo 140, se afasta, perdão, a Lei 9.099, quando praticado o crime aqui do artigo 147b. Então não se fala em crime de menor potencial ofensivo, não se fala em transação penal, não se fala em nada disso. Simplesmente afasta a Lei 9.099/95. Além disso, esse artigo 147b, ele nos dá a oportunidade para tocar em um dos pontos mais sensíveis relacionados aqui à violência doméstica ou familiar contra a mulher. A questão da mulher trans. Eu sei, quando nós falamos aqui em Lei Maria da Penha ou referência a crime praticado contra a mulher e ocorre essa extensão à mulher trans, eu já sei o que o aluno vai pensar. Eu sei o que a pessoa que me ouve vai pensar a respeito. Já foram muitas aulas, eu já sei qual será o retorno aqui que eu terei quando comento a respeito desse assunto. E a questão é a seguinte, só aqui uma ressalva, que fique claro, eu falarei em mulher trans para fins didáticos, para que se faça aqui a distinção entre aquela pessoa nascida do sexo feminino e aquela pessoa que, embora tenha nascido com o sexo masculino, ela se identifica com o sexo feminino. Então, eu vou falar em mulher trans, não é uma expressão feliz aí para o dia a dia, diga apenas mulher, mas se eu não adotar a expressão aqui, vai ficar confusa a aula, então terei de adotá-la aqui até a conclusão aqui do raciocínio. E quando eu falo em mulher trans e aplicação da Lei Maria da Penha, reconhecimento aqui da incidência do artigo 147b quanto à mulher trans, eu sei o que vem, eu sei. Sempre ouço a mesma coisa. Léo, mas você está falando de uma pessoa que nasceu num corpo masculino. Então, por que Lei Maria da Penha? Por que proteção especial a essa pessoa? Onde é que vai entrar aqui essa especial proteção que a gente tem de oferecer a essa mulher trans? E quando se pensa dessa forma, se pensa assim, porque só vem à mente o quê? A violência física, agressão, uma lesão corporal, enfim, é só o que vem à mente. E ainda que não seja uma verdade, até porque quando falamos em mulher trans, falamos em uma pessoa ali que eventualmente se submeta ali a tratamento hormonal, enfim, até mesmo a questão física, ela acaba afetada. Mas vamos deixar a questão física para lá. Não vou entrar nesse mérito, discutir a partir de que momento a mulher trans, ela passa ali a não mais ter aquela força física de um corpo masculino. Não vou entrar nesse mérito, até porque teremos de partir aqui para o rumo da medicina, enfim,
foge completamente da minha área aqui, da minha zona de conforto. Para que você entenda o porquê a Lei Maria da Penha ela tem que ser aplicada à mulher trans, assim como o crime do artigo 147b, eu vou te dar um exemplo. E aí eu penso que talvez você consiga entender um pouco melhor o porquê. Mas eu quero que você abra a sua mente para conseguir absorver o que vai ser dito agora. Imagina a seguinte situação. Imagine que eu me caso com uma mulher trans. Me casei com uma mulher trans. Aí casamos e chego até ela e digo, olha, mulher minha não trabalha. Mulher minha cuida da casa. Vai cuidar da casa, vai cuidar do cachorro, vai cuidar, enfim, vai cuidar aqui do nosso cantinho. Ela, ok, maravilha, fechou, né? Seremos um casal feliz aqui. Aí, com o tempo, eu passo a me valer dessa dependência econômica que ela tem em relação a mim, para quê? Para passar a ridicularizá-la, por exemplo, violência psicológica. Você consegue visualizar isso aí? Eu consigo sem qualquer dificuldade. Aliás, é um grande problema na violência doméstica ou familiar contra a mulher. Um dos grandes problemas é exatamente quando surge essa dependência econômica. E tem agressor que não é bobo. Tem agressor que ele sabe que, a partir do momento em que houver essa dependência econômica, ele vai exercer ali completo domínio sobre a vítima. Muitos já buscam isso desde o começo. Eles querem o controle. E aí eu pergunto para você, você não consegue imaginar aqui uma situação de violência psicológica contra essa mulher trans? Aqui nos termos do artigo 7º da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, você não consegue imaginar a violência psicológica aqui do artigo 147b? Vou além, por conta dessa dependência econômica. Você fala, bom, mas dependência econômica, né, não é justificativa, né? Ela pode arrumar emprego. Pergunto para você, na atual conjuntura, no atual momento, está fácil arrumar emprego por aí? E se for uma mulher trans? Se estivermos falando aqui de uma pessoa, de uma travesti, pergunto para você, a situação fica mais difícil? Então veja que a vulnerabilidade está presente. O que se busca tutelar aqui na Lei Maria da Penha é o quê? É exatamente essa pessoa em posição de vulnerabilidade. A gente reconhece, é mulher. Registro civil, tudo certinho. Você pegar a identidade, está lá, mulher, não tem asterisco, não tem nada. A nossa lei diz, é mulher. Se é mulher e está em situação de vulnerabilidade, qual é o questionamento? Será que tudo se limita à violência física? Ou a coisa vai muito além? Pega o artigo 7º da Lei Maria da Penha. Você não tem só violência física, a coisa vai muito além. Você tem, por exemplo, a violência psicológica. Então, quando eu comento aqui a respeito da incidência da Lei Maria da Penha, quanto aqui a mulher trans, eu digo que eu já sei o que o aluno vai falar. Eu sei o que o ouvinte vai pensar. Ela nasceu no corpo masculino, mas nem tudo se resume à força física. A coisa vai muito além. Então, existe sim, é possível essa vulnerabilidade. Não por outro motivo, a STJ reconheceu recentemente, quando grava essa aula, não tem muito tempo que o STJ finalmente reconheceu, porque havia se reconhecido uma vez ou outra, mas não, ali não era o objeto da ação. E eu sempre falei isso aos alunos. Eu falei, olha, vai chegar um momento, por enquanto, e aqui falando dos alunos de concurso público, eu sempre falei, olha, por enquanto não pode cair em concurso. Porque a gente tem ali o Supremo, a gente tem o STJ ali pincelando o assunto, mas não enfrentando. Tivemos recente julgado em que o STJ pegou, enfrentou o assunto e falou, sim, mulher trans, ela pode sim ser protegida pela Lei Maria da Penha. Se deu ali no julgado, no RESP 1977124. Então fica o meu convite aí para reflexão. Pense sobre o assunto, o que você acha a respeito disso? Não se limite aí à questão da violência física, vá além. Se pergunte se, de fato, essa vulnerabilidade é possível que ela esteja presente em relação à mulher trans. Fica o convite para reflexão, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de fato o que é correto ou não. Certamente a sua reflexão, o que você pensa sobre o assunto, também será bem-vindo. Pense e reflita
não apenas repita o que você ouve por aí. Nós vamos dar mais uma olhada aqui no artigo 147b, só para a gente fechar aqui o dispositivo violência psicológica contra a mulher, e aí podemos seguir com o nosso estudo a respeito da violência doméstica, indo até além, não apenas violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas indo além e chegando até a lei Henri Borel. Vamos lá, a redação do artigo 147b, volto aqui a fazer a leitura apenas para destacar alguns pontos. É falado aqui, ó, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização. E eu vou parar por aqui. Por que eu vou parar por aqui? Quando a gente trata aqui do artigo 147b, nós temos aqui vítima, por vítima necessariamente, mulher. Já passamos dessa fase, desse ponto. Já conversamos aqui sobre a mulher trans, enfim. Mas eu quero que você tenha em mente agora não mais a vítima. A vítima a gente já sabe, mulher e ali com a ressalva da mulher trans. Ok, esse assunto ficou para trás. E o agressor? Será que o agressor tem de ser necessariamente homem? Será que o agressor pode ser do sexo feminino? Quanto ao sujeito ativo, temos aqui um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Homem, mulher. Não existe aqui, a lei não traz aqui qualquer limitação quanto a quem pode praticar esse crime do artigo 147b. Da mesma forma, Lei Maria da Penha, não existe essa limitação. O que importa, sim, é que a vítima seja do sexo feminino, com aquela ressalva da mulher trans. Agora, quanto ao agressor, pouco importa. Pode ser homem, pode ser mulher. E aí, quando eu toco nesse assunto, eu sei, volta ali a questão da violência física. Recentemente, o STJ enfrentou um caso em que duas irmãs, uma era agressora, outra era vítima. Aí você vem e fala, ué, mas duas mulheres, por quê? Né? A Lei Maria da Penha. Igualdade física? Eu volto a dizer, a preocupação do legislador aqui não se limitou à violência física, ela vai além. E a vulnerabilidade, ela pode estar presente entre irmãs, por que não? Você tem ali violência psicológica, como já falei, tem violência ali de ordem patrimonial, não é apenas a física. O artigo 7º, ele elenca ali as violências e, exceto a violência física, as outras 4, elas independem da estrutura corporal da pessoa. Não faz. Tanto que você tem, por exemplo, o julgado do STJ que reconhece do neto em relação ali à avó. Né? Um neto ali jovem em relação ali à avó. Ah, mas vamos discutir aqui a questão física. Por quê? Sendo que a violência, ela vai além aqui da questão física. E o artigo 7º, ele é esclarecedor nesse aspecto. Ele elenca ali as formas de violência contra a mulher na Lei Maria da Penha. Mas um outro artigo que merece leitura é o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que trata aqui a respeito da violência doméstica ou familiar. Até uma ressalva. Ali no artigo 5º é falado em violência doméstica e familiar. A redação não está errada, mas ela pode transmitir uma ideia equivocada a respeito do que quis dizer o legislador. Porque não é cumulativa. Não é violência doméstica e familiar de forma acumulada. Não precisa que estejam presentes aqui as duas hipóteses. A violência tem que ser doméstica e familiar. Não. Pode ser uma, como pode ser outra. Você pega ali, e nesse aspecto, eu gosto muito do artigo 5º da Lei Maria da Penha, porque ele passa a tratar ali nos seus incisos de situações que do nosso cotidiano e de uma forma que a lei não costuma tratar. Geralmente, quando a nossa legislação fala em relação familiar, é trazido ali grau de parentesco, né? Parente em segundo grau, ascendente, descendente. O artigo 5º da Lei Maria da Penha fala em pessoas que se consideram parentes, ainda que não sejam de fato parentes. E caso você não consiga visualizar o quanto a redação do dispositivo ela é importante para que se garanta aqui a tutela, a proteção à mulher na hipótese de violência doméstica ou familiar, pensa o seguinte, quando que você vai ter aqui essa relação agressor-vítima?
Em vez de ficar decorando, há um monte de julgado. Ali, ex-namorado com ex-namorada. Aqui volta a falar com um amigo que é concurseiro. Já vi aluno fazendo tabela ali dos julgados do STJ, elencando ali ex-namorado com ex-namorada, né? Genro com sogra, nora com sogra, sogra com nora. Já vi aluno fazendo uma tabelinha para não esquecer das hipóteses. Só que você não precisa disso. Você precisa entender o quê? Que entre agressor e vítima, na Lei Maria da Penha, existe uma conexão especial que acaba por gerar essa vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor. E aqui, volto a dizer, nesse aspecto, o artigo 5º, a redação ali, na minha opinião, é uma das mais inteligentes já trazidas aqui pelo nosso legislador. Ele mandou muito bem mesmo com aquele artigo 5º. E por que eu falo isso? Porque quando ele fala ali das pessoas que se consideram parentes, o legislador está falando ali daquela pessoa que se considera prima, quando é prima de verdade. Sabe quando a gente fala o primo de 3º grau, o primo de 15º grau? Coisa que nem existe. Mas pergunto para você, em relação, na sua relação, você com aquele seu primo de 3º grau, existe uma conexão especial que não existe em relação às outras pessoas do mundo? Claro que existe. Falo por mim mesmo. Tenho primas, que na verdade são primas coisa nenhuma. Mas eu tenho carinho ali como se fosse de fato ali, né, um primo de fato, né? Filho ali do irmão ali, de irmã da minha mãe e do meu pai. Mas, na verdade não tem relação de parentesco nenhuma. Mas perceba que apesar de não existir a relação de parentesco, eu tenho um acesso àquela pessoa que o restante da sociedade não tem. E é aí que entra a Lei Maria da Penha. É aí que entra a preocupação com a violência doméstica ou familiar. Porque pensa bem, essa relação especial que se constrói aqui. Volta à violência psicológica. Imagina que eu estou caminhando pela rua e aí eu cruzo com uma mulher, tem que ser a mulher, já que estamos falando aqui da Lei Maria da Penha, cruzo com uma mulher e digo que ela é feia, que ela é burra, enfim, a ofendo. Nunca nos vimos, nem nos conhecemos. Ela vai ficar chateada? Muito. Vou tomar uma bolsada? Provavelmente. Mas pergunto para você, a longo prazo, saiu dali essa ofensa, essa busca pela ridicularização dessa pessoa, vai gerar algum impacto aí, né, a longo prazo? Vai chegar em casa, vai falar, olha, cruzei com um cara na rua que me ofendeu e, enfim, né, talvez registre ocorrência, talvez não registre ocorrência e a vida vai seguir. Agora, quando existe essa conexão especial, a coisa ela vai para um outro patamar. Imagina, por exemplo, marido e mulher. Vamos pegar aqui a primeira relação que se vem à mente quando a gente fala em Lei Maria da Penha. Imagina, marido e mulher, os dois ali casados. Ou, enfim, seja relação ali um companheiro, né, ainda que não casar de fato, união estável. A opinião do companheiro, a opinião da companheira, uma relação aqui entre pessoas do mesmo sexo, importa para aquela vítima? Se eu chego em casa hoje e digo para minha esposa que ela está feia, que ela é burra, é o mesmo impacto que um estranho chamando-a de burra, de feia? Claro que não. Por quê? Porque ela busca, por conta dessa relação de afeto que a gente tem, ela busca o quê? Ela busca admiração. Poxa, quem que não busca isso? Busca admiração, busca afeto, busca carinho. Então veja que o impacto é completamente diferente. E é isso que eu digo, quando se coloca na balança, no mesmo peso, né, violência contra a mulher, em geral, e violência doméstica ou familiar, aqui nos termos da Lei Maria da Penha, quando se coloca na balança com o mesmo peso, você tem algo completamente desproporcional. Muita gente diz, mas Lei Maria da Penha, constitucional, uma proteção especial à mulher. Não é proteção especial à mulher, não. É a proteção especial à mulher, né, no âmbito doméstico ou familiar. O exemplo que eu dei aqui agora é incontestável. Um estranho ofende, chama de feia. O marido chama de feia. É a mesma coisa? Ou o impacto é muito maior em relação aqui ao marido? É claro que é maior. E eu falo marido, mas entenda que aqui nós temos a possibilidade da Lei Maria da Penha, ainda que
a relação se dê entre pessoas do mesmo sexo. Imagine duas mulheres casadas. Pode caracterizar aqui hipótese da Lei Maria da Penha? Claro que pode, por que não? Lembra, violência não é apenas física. Embora, claro, possa caracterizar a violência física também. Uma situação de vulnerabilidade, por que não? Constatada ali a vulnerabilidade, por que não? Então veja que aquela discussão vazia que se tem, e aqui eu chego ao ponto que eu queria chegar, depois de tudo que eu falei, veja que aquela discussão vazia que se tem, vá até hoje, de repente um boteco, vai conversar entre amigos ali que nunca pararam para refletir sobre o assunto e toque no tema Lei Maria da Penha. Alguém vai dizer, tem que ter a Lei João da Penha também. Se protege a mulher, tem que proteger o homem da mesma forma. É a pessoa que acha que a Lei Maria da Penha serve para proteger a mulher. A ideia não é essa. Expliquei aqui o porquê da lei existir. Comente a questão da mulher trans. Alguém fala, olha, mas nasceu com um corpo de homem, por que proteção especial? Então veja que essa discussão vazia, ela cai a partir do momento em que você entende o porquê de existir da Lei Maria da Penha, o porquê da Lei 14.188 ter trazido aqui esse artigo 147b. Não é uma mera ofensa, não são palavras de um estranho. Você está falando aqui de situação de fato que causa mal. Há casos, todos sabem disso, há casos até mesmo de suicídio, a pessoa não aguenta. A pessoa enlouquece, a pessoa acaba tendo que fazer, de repente, um tratamento psiquiátrico, enfim, por conta aí dessa violência sofrida. E você acha que eu estou exagerando? Um número para você. É claro, estamos tratando aqui de violência que, quando se trata de cifra negra, ali aqueles crimes em que nunca chegam até as autoridades, é claro que provavelmente aqui eu não posso afirmar, já que cifra negra é exatamente aquilo que a gente não sabe, aquilo que não chega até as autoridades, mas eu afirmo sem medo, afirmo porque é algo notório. Provavelmente violência doméstica ou familiar contra a mulher está lá no topo de casos não comunicados. E sabe por que isso? Por que ocorre, por que se tem um número tão alto em relação aqui à impunidade do agressor? E agora eu falo, sim, falo com autoridade, falo com tranquilidade. Atuei durante um bom tempo pela Defensoria Pública, advoguei pela Defensoria Pública e fiquei uma temporada atuando em uma vara de proteção à mulher. E sabe qual é o lugar comum quando você conversa com qualquer dessas vítimas? É sempre a mesma coisa, elas se sentem culpadas. Olha que coisa horrorosa. Você conversa com as pessoas, conversa com essas vítimas, pessoas completamente destruídas. Violência psicológica? Não é nada, não é nada. Converse com uma vítima. Falei há pouco, tem um número aqui, apesar da cifra negra, a gente não ter certeza aqui dos números reais, mas é falado que se tem hoje por base que no nosso país hoje, a cada 4 mulheres, uma vai ser vítima de violência doméstica ou familiar. Ou seja, você está em um local público aí agora? Tem mulheres ao seu redor? Tem 4? Provavelmente uma delas foi vítima de violência doméstica ou familiar. E sabe o que é pior? Sofre sozinha. Por quê? Porque o agressor, ele tem esse poder maligno de fazer com que a vítima se sinta culpada pelo que está sofrendo. Olha, é um dos crimes mais horrorosos. Uma das situações mais horrorosas para a vítima. Só quem teve contato com essas vítimas, como disse, a época em que atuei como defensor público, só quem teve contato, no tempo em que atuei pela Defensoria Pública, ou então a própria vítima. Na verdade, acho que a vítima ela não tem nem noção do quanto ela está sofrendo. Às vezes ela acha, não, é uma coisa normal, briga de casal, todo casal é assim, não é normal não, não é normal não. Então assim, veja que a coisa vai muito além aqui da brincadeira da Lei João da Penha, não, tem muita gente precisando de ajuda por aí. E aí quando você pega aqui as penas trazidas, se você conseguiu entender aqui a minha reflexão, o ponto que eu quero chegar, ao você fazer aqui a leitura desse artigo 147b, você vai ficar, talvez, até mesmo entristecido com a pena prevista. 2 anos. 2 anos, isso não dá cadeia. Isso não dá nada. Claro, nunca eu digo aqui que cadeia seja a solução para alguma coisa, eu digo cadeia aqui em sentido amplo, né? A imposição aqui de sanção de pena privativa de liberdade.
Então, veja, não vai acontecer, 2 anos é uma pena muito pequena, mesmo afastados os institutos na aplicação de pena, não vai acontecer privação de liberdade. Regime aberto no máximo. Você acha justo? Sinceramente? E aí você vê o porquê a nossa Lei Maria da Penha ela não para de ser alterada, o porquê de tanta preocupação com a violência doméstica ou familiar contra a mulher, o porquê os tribunais superiores não param a todo momento ali de trazer o quê? Um julgado novo. Não é só para cair no concurso público, não. Tem muita gente por aí precisando de ajuda. Provavelmente não, aqui falo com total certeza. Tem gente próxima a você precisando. Estatísticas não mentem. Então, aqui o artigo 147b vem essa preocupação em relação a essa vítima mulher, né, que sofre aqui ridicularização, que sofre aqui todo tipo de mal de ordem psicológica, e vem aqui o legislador com esse crime. E olha, veio com uma pena baixa, 2 anos. Provavelmente isso se deu até mesmo em razão o quê? Da resistência social, quanto aqui a esse tratamento, entre aspas, diferenciado. Né? Eu digo aqui diferenciado com quebra de isonomia, né? O João da Penha que tem que ter. Não, balela. Balela. Qualquer pessoa que parar para refletir sobre o assunto pouco, vai ver que é de uma ignorância sem tamanho falar algo do tipo. Mas o artigo 147b não foi a única alteração aqui, não foi a única alteração promovida na nossa legislação. Como eu disse, os nossos tribunais aqui, eles têm se posicionado, eles têm tomado aqui partido em relação a essa defesa da vítima mulher. Temos aqui inúmeros julgados. Claro, eu nem poderia citar todos aqui, o tempo não é suficiente, mas fica aqui a dica, pesquise, há muitos e muitos julgados referentes ao tema. Os tribunais superiores não param, a todo momento tratando aqui quanto à violência doméstica ou familiar contra a mulher. Vou dar um exemplo recente, uma posição do Supremo, importantíssima, um posicionamento importantíssimo do Supremo em relação à Lei Maria da Penha. O artigo 12c da Lei Maria da Penha tem, e foi alterado pela Lei 14.188, inclusive, esse artigo 12c ele foi alterado pela Lei 14.188, que estamos estudando agora, e esse artigo 12c ele acabou sendo objeto de discussão junto ao Supremo quanto à sua constitucionalidade. E eu explico por quê. Vou fazer aqui a leitura da redação, bem rápido. O artigo 12c, ele fala, olha, verificada isso da Lei Maria da Penha, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher, em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. A Lei 14.188 adicionou a violência psicológica que não estava aqui nesse artigo 12c. E o artigo 12c, ele elenca quem são essas autoridades que podem decretar esse afastamento do agressor do lar. E aqui eu falo agressor, já disse, né? Agressor pode ser homem ou mulher. Mas vou utilizar aqui a palavra agressor para não ter que falar toda vez agressor ou agressora. Estão os dois aqui incluídos quando eu falo agressor. E o artigo 12c, ele, de fato, a constitucionalidade dele é questionável. Não tem como negar. E por que é questionável? Porque o artigo 12c, ele traz a possibilidade de decretação de medida cautelar, aqui o afastamento do lar, uma medida protetiva de urgência, pelo delegado de polícia, pelo policial. Que policial? A lei não especifica. Policial, escrivão, agente de polícia, a lei não especifica. Cabe a quem decretar a medida cautelar? Juiz, membro do Poder Judiciário e só. Só que eu consigo entender, eu acho que qualquer pessoa consegue entender quando visualizar a lógica desse artigo 12c, qualquer pessoa consegue concordar com a decisão do Supremo. Sabe por quê? Qual que é a ideia desse artigo 12c? O que ele fala? O artigo 12c, ele diz que, em regra, esse afastamento do lar vai se dar por quem? Membro do Poder Judiciário, juiz. Excepcionalmente, vai se dar por quem? Pelo delegado de polícia, quando ali o local onde ele está lotado ali não é a sede da comarca. Vou explicar isso daqui a pouco. E o policial ele também pode decretar essa medida, já disse, policial que entenda agente, escrivão, né, a lei não especifica, quando ali em um município que não é sede da comarca, não tem delegado. Vou explicar aqui, de forma bem simples, considerando, claro, que temos aqui, né,
pessoas de todo, né, das mais variadas formações, não temos apenas aqui pessoas formadas em direito. E aqui, até tentarei explicar da forma mais simples possível, pensando em você que de repente acompanha esta aula e talvez aí seja vítima ou saiba de alguém que é vítima aqui de violência doméstica ou familiar contra a mulher. O que o artigo 12C ele fez? Eu quero que você imagine o seguinte, você sabe que é município, essa divisão política, né? Tem ali um prefeito, né? Tem Câmara de Vereadores, ok, isso você conhece, sabe aqui, né, o que são os municípios. Por exemplo, em Santa Catarina, o município de Florianópolis, o município de Blumenau, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe aqui a diferença, o que é um município. E o que é comarca? Que é mencionado aqui, qual a importância aqui da comarca? É falado aqui, né, que desde que não seja a sede, no caso do delegado ou do policial. O que é a comarca? De forma bem simples mesmo, para qualquer pessoa entender. Faça de conta que a comarca é como se fosse um município criado pelo Poder Judiciário. Friso, não é o conceito correto, não é o conceito ideal. Aqui é para que você entenda o geral. Como assim um município criado pelo Poder Judiciário? Imagine o seguinte, imagine que você tem ali o município A com 50 mil habitantes. O município B, ele tem 10 mil habitantes. E o município C, ele tem 5 mil habitantes. 3 municípios. Só que é viável que você vá lá e tenha, por exemplo, um fórum para cada um desses municípios. Um município com 5 mil habitantes. Como é que você vai mandar um juiz ali, né, vai construir o fórum para aquele município, 5 mil habitantes, será que tem tanto processo assim? Aí o que o Poder Judiciário faz? O Poder Judiciário faz ali em cada estado essa criação da comarca. Como eu disse, é como se fosse um município criado pelo Poder Judiciário. E como funciona isso? Ali por meio de lei de organização judiciária, é feita ali a junção desses municípios que criam ali um super município, por assim dizer. Essa comarca, esse município do Poder Judiciário. Como assim? Município com 50 mil habitantes. Outro com 10 mil, que eu falei, salvo engano. Outro com 5 mil. Em vez de pegar e colocar um juiz em cada município desse, o que seria completamente inviável, veja, nós temos mais de 5 mil municípios em nosso país. Completamente inviável. O que o Poder Judiciário faz? Junta esses 3 municípios em uma comarca. O município grandão ali, o de 50 mil, o A, vai ser a sede da comarca. B e C não são sede, mas estão ali sob a jurisdição daquele juiz que está lá no município A. Geralmente aqui, a comarca, ela leva o nome desse maior município. Então aqui estamos falando da comarca A. Comarca A engloba o quê? Município A, a sede, município B e município C. Isso é a comarca. 3 municípios, pode ter mais, pode ter menos, enfim. Só quero que fique claro, que você tenha em mente que município não é a mesma coisa que comarca, até porque a comarca ela pode ser composta aqui por mais de um município. E aí, agora, se você conseguir visualizar esse conceito, vai ficar fácil entender esse artigo 12C que o Supremo declarou constitucional, embora, como já disse, a constitucionalidade seja questionável. Mas não tem como não apoiar o Supremo aqui nessa decisão. Imagina o seguinte, imagina que hoje, agora, nesse exato instante, lá no município C, lembra, né? O município C tem 5 mil habitantes. Hoje, às 11 horas da noite, faz de conta que hoje é um domingo, hoje é um sábado, melhor um sábado, fica melhor para o nosso exemplo. Hoje é sábado, 11 horas da noite, lá no município C, que não é sede da comarca, não tem delegado lá. Quem fica lá na delegacia é quem? Fica lá o escrivão de polícia, sozinho. Só ele responde ali pela delegacia naquele município C. Não tem delegado, não foi disponibilizado um delegado ali para aquele município, não tem juiz, já que o juiz fica onde? Fica lá no município A, né, que é a sede da comarca. 11 horas da noite hoje, sábado, chega ali Dona Maria. Dona Maria chega até ali o escrivão e relata que ela está sendo ameaçada, violência física, psicológica, está sendo ameaçada por seu marido. Não tem situação de flagrância, Ou seja, o escrivão não pode ir até a casa ali da Dona Maria e prendê-la em flagrante. Não existe situação de flagrância ali nos termos do artigo 302 do CPP.
E a dona Maria chega até ali e relata para o escrivão, fala, olha, seu escrivão, o meu marido está me ameaçando, né? Está ameaçando ali física, psicologicamente, e eu não sei mais o que fazer, eu não posso voltar para minha casa. Imagina se dona Maria for esperar até segunda-feira para que o escrivão ele comunique o delegado lá do município B, por exemplo, que é o município mais próximo que tem delegado, comunique ali o delegado do município B para o delegado do município B representar ao juiz lá no município A, sede da comarca, para que seja ali deferida a medida protetiva de urgência. O que a dona Maria faz até lá? Quantos dias isso vai levar? Aí veio aqui o artigo 12 e falou o quê? Olha, não, nesse caso, uma situação urgente, policial, delegado de polícia, se não for sede de comarca, policial, delegado de polícia, decreta o afastamento do lar e aí submete ao Poder Judiciário, no prazo de 24 horas, o quê? Se mantém ou não aquela decisão. Então, veja, a medida cautelar por policial, por delegado de polícia, mas vai fazer o quê? Vai deixar a dona Maria esperando até segunda-feira? Vai dormir na delegacia até segunda-feira? Não. Afasta o agressor do lar e dona Maria pode voltar para sua casa. Veja, a ideia aqui funciona mais ou menos como um band-aid, aqui no final das contas. Vamos então para o nosso quiz agora. Vamos ver como está o nosso aprendizado em relação à Lei Maria da Penha. Não só a Lei Maria da Penha, aqui em relação à violência doméstica ou familiar contra a mulher. Veremos aqui nas questões, faremos aqui o nosso teste para saber como estamos, se captamos algo desse nosso encontro até aqui. Vamos lá? Sobre a Lei Maria da Penha, indique a alternativa correta. É imprescindível a coabitação entre agressor e vítima. B. Admite transação penal. C. As ações são sempre públicas incondicionadas. Alternativa D. O agressor e a vítima podem ser do mesmo sexo. E aí, sabe a resposta? Correta aqui a alternativa D. Conversamos a respeito disso há pouco. Falei que é possível que você tenha ali como agressor, né, uma mulher. O que importa é que a vítima seja do sexo feminino, no caso da Lei Maria da Penha. Mas o agressor pouco importa. Pode ser do mesmo sexo, pode existir até mesmo uma relação entre pessoas do mesmo sexo, duas mulheres. Ainda assim, você pode ter caracterizado a Lei Maria da Penha sem qualquer óbice. Ali, quanto às outras alternativas, muito rápido. Artigo 5º. Artigo 5º, ele fala, artigo 5º da Lei Maria da Penha, ele fala que é prescindível a coabitação. Simples. Falei de violência psicológica, por exemplo. Precisa morar sob o mesmo teto para que alguém ridicularize, por exemplo, né? Pegando aqui o artigo 147b e o artigo 7º da Lei Maria da Penha. É preciso que more sob o mesmo teto? Não. Pode morar um em Manaus, outro em Porto Alegre. Totalmente possível. Não precisa de coabitação. Alternativa B, fala aqui de transação penal. Não. Falei disso há pouco. Falei que o artigo 41 da Lei Maria da Penha afasta a Lei 9.099/95, Lei dos Juizados. Algo que eu disse que a Lei Henri Borel foi na mesma linha e também, quando entrar em vigor, passará a afastar aí a Lei 9.099 em relação a crimes praticados contra crianças e adolescentes. Alternativa C, as ações são sempre públicas e incondicionadas. Cuidado, existe uma pegadinha de fato quanto aqui a lesão corporal leve e lesão corporal culposa por conta do artigo 88 da Lei 9.099/95. Só como a Lei Maria da Penha, ela afasta a Lei 9.099, fica a regra do Código Penal. Lesão corporal leve, lesão corporal culposa, ação penal pública incondicionada, no caso da Lei Maria da Penha. Para as demais vítimas, se eu sofrer lesão corporal leve hoje, crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas isso só ocorre na lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Não vale para mais nenhum outro crime. Não vale para ameaça, do artigo 147 do Código Penal, não vale para perseguição, do artigo 147A, do CP também, não vale para nenhum outro crime. Vamos lá então para a próxima pergunta. Nos termos do artigo 12c da Lei Maria da Penha, o afastamento imediato do agressor do lar, domicílio local de convivência com a ofendida pode decorrer de determinação dos seguintes agentes públicos, exceto... Acabei de falar disso, né? Aqui você tem a autoridade judicial, promotor de justiça, delegado de polícia, policial. Quem não está ali incluído no artigo 12c da Lei Maria da Penha? Você lembra? Alternativa B, correta, o artigo 12c, ele não fala a respeito do promotor de justiça. Fala ali daquela situação excepcional do delegado, do policial e a regra, juiz, autoridade judicial. O promotor, ele não foi aqui mencionado no artigo 12c e também não teria qualquer sentido mencioná-lo aqui nesse dispositivo que traz essas duas exceções, quanto aqui ao policial e ao delegado de polícia. Vamos para a próxima?
sobre a Lei Maria da Penha, de acordo com o STJ, indique a alternativa correta. É aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica. É aplicável à vítima do sexo masculino. É compatível com o acordo de persecução penal. O delegado de polícia pode conceder fiança na hipótese de descumprimento de medida protetiva de urgência. E aí, se caísse em concurso essa aí, você saberia responder? Correta a alternativa A, falei disso há pouco. Questão da mulher trans, inclusive há julgado do STJ recente quanto a isso. É aplicável à vítima do sexo masculino? Errado, né? Falei disso também. É compatível com o acordo de persecução penal? Falei disso também, artigo 28A do CPP, o novíssimo, até falei assim, não, o novíssimo artigo 28A do CPP. Por fim, a única situação que não foi aqui mencionada foi essa do artigo a hipótese aqui do item D, que é redação trazida pelo artigo 24A, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha. Porque, em regra, lá nos termos do artigo 322, se essa pena não exceder 4 anos, o delegado de polícia ele pode conceder fiança. Só que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, lá do artigo 24A da Lei Maria da Penha, tem pena máxima de 2 anos. Mas o delegado de polícia não pode conceder fiança. Então, é uma exceção ao artigo 322 do CPP. Tem caído muito. Você que é concurseiro, cuidado, tem caído demais em prova isso aqui. Então, aguardo você para a nossa próxima aula. Continuaremos com a atualização 2020, 2022, o mundo após a pandemia, como ficou a nossa legislação, como ficou aqui o nosso direito a partir de 2020, quando tudo mudou. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.